Um romance sobre lobisomens escrito por Amelia Hart. Capítulo 1. Sangue e Luar. O ecrã do portátil projetava um brilho pálido no rosto de Harper Bennett, iluminando as olheiras sob os seus olhos castanhos. Eram 3 da manhã e o design do logótipo ainda não parecia certo. Ela apagou a camada pela quinta vez, com a frustração a crescer no peito. O cliente tinha sido claro ao dizer que queria algo moderno, mas intemporal, ousado, mas subtil. Contradições que pareciam impossíveis de conciliar, tal como tudo o resto na sua vida ultimamente. O calor pressionava da janela do seu quarto no segundo andar. O verão de Seattle recusava-se a soltar o seu domínio, mesmo no meio da noite. Harper afastou-se da secretária, com os ombros a doerem-lhe de tantas horas curvadas sobre o teclado. As contas médicas empilhadas no canto do seu espaço de trabalho pareciam multiplicar-se a cada semana. Uma lembrança constante da razão pela qual ela não podia perder este cliente. Ela atravessou a sala até a janela, destrancou-a e empurrou o vidro para cima. O ar fresco entrou, um alívio abençoado que a fez fechar os olhos e respirar profundamente. O bairro ao redor estava silencioso, as casas escuras, a rua vazia, pacífica, normal. Tudo o que sua vida não tinha sido desde que seu pai morrera, 3 anos atrás, e desde o diagnóstico de sua mãe 1 ano depois disso. Harper voltou para a sua secretária. Determinação renovada. Ela conseguia fazer isto. Ela tinha de fazer isto. Os tratamentos contra o cancro não se pagavam sozinhos, e o design gráfico freelance era tudo o que ela tinha. Nenhum empregador queria alguém que precisasse de sair a qualquer momento para consultas médicas, que às vezes não conseguia concentrar-se porque tinha medo de perder o único pai que lhe restava. Os seus dedos voavam pelo teclado, criando, apagando, recriando. O design estava quase pronto, quase perfeito. Só precisava de mais um elemento, mais um ajuste. O estrondo quebrou o silêncio como um tiro. Harper girou na cadeira, o coração batendo forte contra as costelas. Uma forma enorme bloqueava a janela aberta, recortada contra o céu noturno. Por um momento, ela não conseguiu processar o que estava a ver. Então a forma se inclinou para a frente, caindo no chão do quarto, com um som que a fez gritar. Um homem. Havia um homem no quarto dela. A mão de Harper encontrou o telemóvel, os dedos tremendo enquanto tentava desbloqueá-lo. A figura no chão gemeu, um som de dor tão intensa que a paralisou. Sangue. Havia sangue por toda parte, espalhando-se pelo chão de madeira em uma poça escura que refletia o brilho do portátil. Não se mexa, Harper conseguiu dizer, a sua voz saindo mais alta do que pretendia. Vou chamar a polícia. A cabeça do homem levantou-se ligeiramente e, mesmo na luz fraca, Harper podia ver a intensidade do seu olhar. Os seus olhos eram de uma cor invulgar, captando a luz de uma forma que os fazia quase parecer brilhar. Prateados. Não, isso não era possível. Devia ser um truque das sombras. Não te transformes. O homem ofegou, a voz áspera de dor. Eles vão sentir-te. Não é seguro. O polegar de Harper pairou sobre o botão de chamada de emergência. O quê? Não vou mudar para lugar nenhum. Vou pedir ajuda. Nada de polícia. O homem tentou levantar-se, o seu corpo poderoso a tremer com o esforço. Não posso explicar o teu metamorfo. Eu senti-o. Foi por isso que vim aqui. As palavras não faziam sentido. Harper olhou para ele tentando entender através da névoa do choque e da adrenalina. Ele estava ferido. Isso era óbvio. Cortes profundos marcavam o seu torso, visíveis através dos farrapos do que antes fora uma camisa cara. Os ferimentos pareciam marcas de garras, não cortes de faca. Garras. Sei do que estás a falar, disse Harper, forçando a voz a ficar firme. Quem és tu? Como é que conseguiste subir até aqui com esses ferimentos? Os olhos do homem fecharam-se brevemente e ela viu o momento em que ele percebeu o seu erro. Quando se abriram novamente, a confusão passou pelo seu rosto. Tu realmente não sabes, não é? Sabes o quê? Que invadiste a minha casa? Sim, reparei nessa parte, Harper. A voz da sua mãe ecoou do andar de baixo, enfraquecida pela doença e pelo medo. Harper, que barulho foi esse? O pânico tomou conta do peito de Harper. A sua mãe. Ela não podia deixar Vivian ver aquilo. Não podia deixá-la tentar subir as escadas naquele estado. O último episódio deixou Vivian fraca por dias, e os médicos foram claros sobre evitar o estresse.
Está tudo bem, mãe. Harper respondeu, surpreendida por a sua voz soar tão calma. Eu apenas derrubei alguns livros. Volte a dormir. O homem no chão ficou muito quieto, com a cabeça inclinada como se estivesse a ouvir. Algo na sua atenção fez a pele de Harper arrepiar-se com uma sensação que ela não conseguia explicar. Tenha certeza? Vivian parecia duvidosa. Parecia algo pesado a cair. Tenho a certeza. Vou limpar. Não tente subir as escadas. Está bem. Sabe o que o médico disse sobre as escadas à noite? Uma longa pausa, depois um relutante. Está bem, querida. Mas tem cuidado. Harper esperou até ouvir a porta do quarto da mãe fechar-se antes de se virar para o estranho. Ele observava-a com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Dor, sim, mas também outra coisa. Respeito, aprovação. Protege-a, disse ele baixinho. Não era uma pergunta. Isso não é da tua conta. Harper manteve o telemóvel à vista, uma ameaça silenciosa. Tem de sair agora, antes que eu mude de ideia sobre chamar a polícia. O homem tentou levantar-se e Harper viu o momento exato em que as suas forças se esgotaram. Ele caiu de volta no chão, com uma mão pressionada contra o lado do corpo, de onde o sangue escorria entre os dedos. A sua respiração tornou-se difícil. Cada inspiração parecia custar-lhe muito. Pela primeira vez, Harper olhou realmente para ele, não apenas como um intruso, mas como uma pessoa. Ele era mais velho do que ela, talvez com cerca de 30 anos, com cabelo escuro e traços que teriam sido impressionantes em circunstâncias melhores. As suas roupas, embora destruídas, eram caras. Material de qualidade, alfaiataria personalizada, não a roupa de um criminoso qualquer. Por favor, disse o homem, e a palavra parecia custar-lhe o seu orgulho. Deixe-me descansar algumas horas. Ao amanhecer, eu já terei ido embora. Você nunca mais me verá. Você está a sangrar pelo meu chão. Precisa de um hospital. Nenhum hospital. Não posso. Seria pior do que inútil. Ele olhou nos olhos dela e ela viu desespero ali. Estou a pedir refúgio apenas até o amanhecer. Depois vou desaparecer e você poderá voltar à sua vida normal. O lado prático de Harper gritava para ela pedir ajuda para tirar aquele estranho de sua casa. Mas algo na voz dele, na maneira como ele a olhava, a fez hesitar. Ela passou o último ano a ver a sua mãe sofrer, sentindo-se impotente diante de uma doença que não podia combater. Aqui estava alguém que ela realmente poderia ajudar. Não sou médica, disse Harper lentamente. E definitivamente não estou equipada para lidar com o que quer que seja isto. Não preciso de um médico. Só preciso de tempo. Os olhos dele começavam a fechar-se. Tempo para sarar. As pessoas não saram de ferimentos como esses em poucas horas. Um leve sorriso tocou os lábios dele. Você ficaria surpresa. Então os olhos dele fecharam-se completamente e o corpo ficou mole no chão. Harper ajoelhou-se ao lado dele, verificando o pulso. Ele estava lá, forte e constante sob os dedos dela. Forte demais, realmente, para alguém que tinha perdido tanto sangue. A pele dele estava a arder, com uma febre que a fez recuar, alarmada. Ela deveria ligar para o 112. Aquilo era uma loucura. Mas a sua mão moveu-se em direção ao kit de primeiros socorros, tirando-o do armário da casa de banho com os dedos trêmulos. Se ele ia sangrar até a morte no chão, ela poderia pelo menos tentar impedir isso. Harper ajoelhou-se ao lado dele novamente, com uma tesoura na mão, cortando o que restava da camisa dele. As feridas por baixo fizeram-na suster a respiração. Eram profundas, violentas, o tipo de ferimentos que exigiriam cirurgia. Mas, mesmo enquanto observava, mesmo enquanto dizia a si mesma que era impossível, elas pareciam menos graves do que há alguns momentos. Ela limpou o que pôde com um antisséptico. As suas mãos estavam firmes, apesar da natureza surreal da situação. O homem não acordou, nem sequer estremeceu com o que deveria ser doloroso. A sua respiração permaneceu profunda e regular, o seu pulso forte sob os dedos de Harper. Harper sentou-se sobre os calcanhares, estudando-o à luz do portátil. Quem era ele? O que lhe tinha acontecido? E por que é que aquelas feridas pareciam ter sido causadas por um animal e não por uma arma? Lá fora, a noite começava a dar lugar ao amanhecer. Harper tirou um cobertor do armário e cobriu o torso do estranho. Ela deveria estar aterrorizada. Deveria estar a pedir ajuda.
Em vez disso, viu-se sentada na cadeira da secretária, com o telefone na mão, mas sem usá-lo, observando aquele homem impossível que tinha invadido a sua janela e a sua vida cuidadosamente controlada num momento devastador. As contas médicas podiam esperar mais um dia. O design do logótipo teria de ser concluído amanhã. Naquele momento, Harper Bennett tinha um estranho a sangrar no chão e não fazia ideia do que tinha concordado ao deixá-lo ficar. Mas, quando os primeiros sinais do amanhecer tocaram o horizonte, enquanto observava o peito dele subir e descer, com aquele batimento cardíaco muito forte, Harper não conseguia se livrar da sensação de que nada em sua vida voltaria a ser normal. Capítulo 2. Perguntas e mentiras. Harper não tinha dormido. Como poderia? Com um estranho sangrando no chão do seu quarto. Em vez disso, ela passou as horas restantes da escuridão observando-o, com o telefone apertado em uma das mãos, tentando conciliar o que seus olhos continuavam dizendo com o que sua mente sabia ser impossível. As feridas estavam a cicatrizar, não lentamente como deveriam, mas de forma visível, mensurável, como se alguém tivesse acelerado o processo natural. Quando a luz do amanhecer entrou pela janela, os cortes mais profundos haviam se fechado, formando linhas vermelhas. A poça de sangue no chão permanecia, uma lembrança gritante de que aquilo era real. Mas o homem que a havia perdido parecia saudável demais para alguém que deveria estar a morrer. Às 7 da manhã, a rotina familiar começou. Harper forçou-se a se mover, a agir normalmente, mesmo quando nada parecia normal mais. Ela espirrou água no rosto no banheiro, evitando o seu reflexo. As olheiras sob os seus olhos tinham se aprofundado, fazendo-a parecer mais velha do que os seus 25 anos. Ótimo! Era exatamente o que ela precisava para tentar convencer a mãe de que estava tudo bem. Lá embaixo, a cozinha parecia demasiado clara, demasiado comum. Harper ligou a cafeteira e pegou no organizador de comprimidos que tinha preparado no domingo anterior. Os medicamentos de Vivian tinham se tornado uma coreografia complexa de horários e dosagens, cada um deles travando uma batalha que estavam lentamente a perder. O oncologista tinha sido honesto durante a última consulta. Os tratamentos estavam a ganhar tempo, nada mais. Harper partiu os ovos numa frigideira, o chiado preenchendo o silêncio. Torradas, sumo de laranja, o pequeno almoço de que a mãe precisava mesmo quando dizia que não tinha fome. A rotina era importante. A rotina mantinha ambas sãs. Bom dia, querida. A voz de Vivienne precedeu-a na cozinha. Ela movia-se lentamente, uma mão apoiada na moldura da porta. A quimioterapia roubou-lhe as forças junto com o cabelo, embora ela tivesse recusado a peruca que Harper tentou comprar. Pareces exausta. Não dormiste bem. A verdade disfarçada de reclamação casual. Estresse com o prazo. Os olhos verdes de Vivienne a estudavam com a percepção desconfortável que as mães parecem desenvolver sobre aquele barulho na noite anterior. A mão de Harper apertou a espátula. Eu disse que só derrubei alguns livros. A pilha na minha secretária finalmente caiu. Parecia mais pesada do que livros. Eu também tinha equipamentos empilhados lá. Fez mais barulho do que eu esperava. Harper serviu os ovos, mantendo os movimentos casuais. Como você está se sentindo? Tomou os remédios da manhã? A mudança de assunto era óbvia, mas Vivienne deixou passar. Ela sempre fazia isso quando Harper perguntava sobre sua saúde. Nenhuma das duas queria discutir o inevitável. Em vez disso, tomaram o pequeno almoço em um silêncio agradável, fingindo que aquele era apenas mais um dia normal. Quando Vivienne mencionou que queria subir para ver o espaço de trabalho de Harper, o pânico tomou conta do peito de Harper. Não faça isso. Quero dizer, está uma bagunça lá em cima. E sabe de uma coisa, doutora? Shen disse sobre as escadas. Não deve fazer esforço. Não vou fazer esforço nenhum. Só quero ver os seus últimos projetos. Mais tarde trago o meu portátil e mostro-lhe tudo. Mas, por favor, mãe, as escadas são demais para mim agora. Harper colocou o máximo de preocupação que pôde na voz, o que não foi difícil. Ela estava genuinamente preocupada com a saúde de Vivian. O homem a sangrar no quarto dela era apenas uma complicação adicional. A expressão de Vivian suavizou-se. Tudo bem, mas você também precisa de descansar, Harper. Não pode continuar a trabalhar estas horas. Se ao menos descansar fosse uma opção.
Harper arrumou o pequeno almoço, esperou até que Vivian se acomodasse no quarto com um livro e então subiu as escadas com o coração batendo forte. Ela trancou a porta do quarto por fora. Inteligente, provavelmente. Mas e se ele tivesse acordado? E se ele tivesse tentado sair e não conseguisse? A porta se abriu, revelando o estranho sentado no chão, bem acordado e alerta. Ele posicionou-se contra a parede, com as pernas estendidas e uma mão pressionada contra o lado do corpo. Os seus olhos acompanharam os movimentos dela no instante em que ela entrou. Aquele estranho olhar prateado e brilhante não perdia nada. Harper pegou na faca de cozinha que tinha escondido na estante. Era uma arma ridícula, mas fazia-a sentir-se um pouco menos indefesa. Não se mexa. Não era minha intenção. A voz dele estava mais forte do que na noite anterior, embora ainda um pouco áspera. Obrigado por não chamar a polícia. Não me agradeça ainda. Não decidi o que vou fazer com você. Harper manteve a faca à vista, um lembrete de que não estava completamente indefesa. Quem é você? E quero a verdade desta vez, não as divagações delirantes que me contou antes. Meu nome é Caleb. Ele estudou o rosto dela, parecendo ponderar o quanto revelar. Fui atacado ontem à noite, emboscado por inimigos que queriam me morto. Que tipo de inimigos causam feridas que parecem marcas de garras? O tipo que usa armas não convencionais. A paciência de Harper esgotou-se. Isso não é uma resposta. É a única que posso dar agora. Caleb mexeu-se, fazendo uma careta de dor. Eu trepei a tua parede porque precisava de um refúgio. A tua casa ofereceu isso. Tu trepaste até uma janela do segundo andar com ferimentos que deveriam ter te matado. Isso não é humanamente possível. Algo brilhou na sua expressão. Diversão, respeito. Tu és observadora. Eu sou prático. E o que estou a observar não faz sentido. Harper apontou para ele com a faca. Perdeu sangue suficiente para precisar de uma transfusão. Deveria estar inconsciente, talvez morto. Em vez disso, está sentado ali a conversar. Então, ou não é humano ou estou a enlouquecer. Não está a enlouquecer. Então, o que é? Caleb manteve o olhar fixo nela e Harper viu-o a tomar uma decisão. E se eu lhe dissesse que existem coisas neste mundo que a ciência não explica? Pessoas que não são exatamente o que parecem. Eu diria que bateu com a cabeça com muita força durante o ataque. Diria? Ele inclinou-se ligeiramente para a frente. Então explique como eu curei. Explique como eu escalei a sua parede. Explique porque os seus instintos estão a gritar que há algo diferente em mim. Harper queria negar, mas não conseguia. Havia algo fundamentalmente errado com essa situação. Algo que não se encaixava na sua visão de mundo cuidadosamente organizada. Ela passou a noite observando feridas impossíveis se fecharem. Sentiu a pele quente dele, o pulso forte demais. Nada disso era normal. Eu me recupero rápido, continuou Caleb quando ela não respondeu. É genético, uma característica que vem da minha família. Isso não é uma característica genética. Isso é sobre-humano. É mesmo. Os olhos prateados dele captaram a luz da manhã que entrava pela janela dela. Ou é apenas algo que você nunca viu antes? O telemóvel de Harper vibrou no bolso, fazendo-a sobressaltar. Ela o tirou com uma mão, mantendo a faca apontada para Caleb. Era o cliente, aquele com o prazo impossível. A mensagem era direta, profissional e devastadora. Eles tinham encontrado outra pessoa, alguém mais confiável, alguém que não perdesse prazos. A faca baixou ligeiramente quando Harper leu as palavras novamente. Eram $6.000 que ela não podia perder. $6.000 para o tratamento da mãe. Para manter a casa, para sobreviver mais um mês. Mais notícias. Caleb perguntou baixinho. Não é da tua conta, mas a voz dela falhou, traindo-a. O cliente para quem estavas a trabalhar ontem à noite. Eles despediram-te. Harper ergueu a cabeça rapidamente. Como sabes disso? Ouvi-te ao telefone ontem, antes de chegar. Mencionaste que precisavas do trabalho. Precisavas do dinheiro para as contas médicas. A expressão dele suavizou-se ligeiramente. A tua mãe está doente. Estavas a ouvir as minhas conversas privadas. Eu estava sangrando no seu chão. Eu ouvi o que ouvi. Caleb se mexeu, testando seus movimentos. Sinto muito que você tenha perdido o trabalho por minha causa. O pedido de desculpas a surpreendeu. Harper esperava negação evasivas, não remorso genuíno de um estranho que invadiu sua vida,
e a virou de cabeça para baixo. Ela abaixou a faca completamente, de repente exausta demais para manter a postura agressiva. O que devo fazer contigo? A pergunta saiu cansada, derrotada. Não posso continuar a esconder-te aqui. A minha mãe já está desconfiada e não podes ficar para sempre. Vou embora esta noite. Só preciso de mais algumas horas para recuperar totalmente. Recuperar do quê? Quem te atacou? Por quê? É complicado. Tudo em ti é complicado. Harper afundou-se na cadeira da secretária. Mas vou precisar de respostas melhores do que é complicado. Se quiseres que eu continue a mentir à minha mãe sobre o homem estranho no meu quarto. Caleb ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou, a sua voz tinha um peso que fez a pele de Harper arrepiar-se. Há coisas neste mundo que os teus livros de ciências não abordam. Criaturas que existem ao lado da humanidade, escondidas à vista de todos. Os meus inimigos fazem parte desse mundo. E ontem à noite, eles tentaram me remover dele permanentemente. Criaturas. Harper testou a palavra. Achou-a absurda. Estás a dizer-me que os monstros são reais? Estou a dizer-te que a tua definição de normal é mais limitada do que a realidade. Isso é loucura, é mesmo? Caleb olhou nos olhos dela novamente e, desta vez, ela viu algo mudar no seu olhar. A prata brilhou, assumindo uma qualidade quase luminosa que não tinha nada a ver com a luz refletida. Então, como explicas isto? Harper olhou fixamente com o coração a bater forte contra as costelas. Ela queria desviar o olhar para descartar o que estava a ver como um truque da exaustão. Mas a evidência era inegável. Os olhos dele estavam a brilhar, realmente a brilhar com uma luz interior que pertencia a romances de fantasia, não ao quarto dela. O que és tu? A pergunta saiu como um sussurro, alguém que não deveria existir de acordo com a sua visão de mundo. O brilho desapareceu, deixando olhos cinza prateados normais que, de alguma forma, pareciam menos estranhos agora. Mas eu existo, e o mundo de onde venho também. A mente prática de Harper lutava com o que seus olhos acabavam de testemunhar. Impossível. Era impossível. Mas também era impossível um homem se curar de ferimentos mortais em poucas horas. Assim como a maneira como ele apareceu na janela dela, desafiando a lógica e a gravidade. Preciso pensar, ela disse finalmente. Preciso processar isso sem você me encarando meus olhos impossíveis. Eu entendo. Caleb recostou-se contra a parede. Leva o tempo que precisares. Estarei aqui. Harper fugiu escada abaixo. Os seus pensamentos eram uma confusão caótica. Na cozinha, ela apoiou-se no balcão e tentou respirar normalmente. Monstros. Ele basicamente disse-lhe que os monstros eram reais, que ele era algo além de humano, que o mundo continha segredos que a sua mente, cuidadosamente organizada, nunca imaginara. E a parte assustadora era que ela acreditava nele. Capítulo 3. Verdades reveladas. O segundo dia trouxe uma mudança que Harper não podia ignorar. Quando ela subiu as escadas com o pequeno almoço para Caleb, ele estava de pé junto à janela, examinando a rua abaixo com uma intensidade que revelava anos passados à procura de ameaças. O lençol que ela lhe tinha dado estava dobrado cuidadosamente na cadeira da sua secretária. O sangue no chão tinha secado, formando uma mancha escura que ela teria de esfregar mais tarde. Ele virou-se quando ela entrou, movendo-se com uma graciosidade fluida que parecia impossível para alguém que estava a sangrar há 24 horas. As feridas que ela havia limpado na noite anterior mal eram visíveis agora, desbotadas em finas linhas rosa que pareciam ter semanas, em vez de horas. Isso é loucura, disse Harper, colocando o prato com mais força do que o necessário. As pessoas não se curam tão rápido. Não é biologicamente possível. Os seus livros de biologia estão incompletos. Caleb apontou para a comida. Obrigado por isto. Não precisavas de fazer isto. Não vou deixar-te passar fome no meu quarto. Isso só criaria mais problemas. Harper cruzou os braços, tentando manter alguma aparência de controle sobre uma situação que tinha escapado muito além da sua compreensão. Disseste que explicarias. Então, explica. O que és? Caleb estudou o rosto dela, parecendo avaliar quanta verdade ela poderia suportar. Já ouviste falar do termo metamorfo? Como lobisomens. O riso de Harper foi agudo, incrédulo. É isso que estás a dizer? Lobisomens são reais? O termo lobisomem é tecnicamente correto, embora prefiramos metamorfo. E sim, somos reais.
Existimos ao lado da humanidade há milhares de anos, escondidos à vista de todos. Ele falou calmamente, como se estivesse a discutir o tempo, em vez de virar toda a sua visão de mundo de cabeça para baixo. Vivemos em grupos organizados chamados alcateias. Temos as nossas próprias leis, as nossas próprias estruturas sociais, uma sociedade oculta que a maioria dos humanos nunca soube que existia. Harper abanou a cabeça, procurando a explicação lógica que a sua mente desejava desesperadamente. Você está em choque. Ou bateu com a cabeça durante o ataque. Tem de haver uma explicação racional para o que estou a ver. Posso mostrar-lhe, se estiver disposta a aceitar o que vai ver. Mostre-me o que é, estiver disposta a aceitar o que vê. Mostre-me o que é. Caleb aproximou-se e Harper viu-se encostada à secretária. Ele não estava propriamente a ameaçá-la, mas a sua presença enchia a sala de uma forma que a fazia perceber claramente o quanto ele era maior, mais forte. Observe, disse ele calmamente. Os seus olhos mudaram primeiro. O prateado brilhou, assumindo aquele brilho sobrenatural que ela vislumbrou ontem, mas desta vez acompanhado por outras mudanças. Os seus caninos alongaram-se, tornando-se pontas afiadas que deveriam pertencer a um animal, não a um homem. A transformação foi sutil, controlada, mas inegavelmente real. A mão de Harper encontrou a borda da secretária, agarrando-a com tanta força que os seus nós dos dedos ficaram brancos. Isso não é possível. É o que eu sou. A voz de Caleb agora tinha um tom ligeiramente áspero, como se as mudanças tivessem afetado as suas cordas vocais. Podemos alternar entre a forma humana e a forma de lobo. No meu caso, também posso fazer essa transformação parcial. É um sinal de controlo, de idade e experiência. Isto é um truque. Efeitos especiais ou lentes de contato ou algo assim. É mesmo? Ele abriu ligeiramente a boca, mostrando-lhe os caninos alongados. Occhio-se não acredita em mim. Harper não se mexeu. Não conseguia mexer-se. Todos os pensamentos racionais que ela já tivera gritavam que isso era impossível. Mas a prova estava bem à sua frente. Real, sólida, inegável. Preciso de me sentar, conseguiu ela dizer. As feições de Caleb voltaram ao normal humano. O brilho desapareceu dos seus olhos. Os caninos retraíram-se. Em segundos, ele parecia perfeitamente normal novamente. Compreendo que isto seja difícil de processar. Difícil? Harper afundou-se na cadeira, as suas pernas subitamente instáveis. Toda a minha compreensão da realidade acabou de desmoronar. Difícil não chega nem perto de descrever. Lamento. Gostaria que houvesse uma maneira mais suave de lhe mostrar. Existem outros? Outros metamorfos, milhares, talvez mais, espalhados pelo mundo, organizados em alcateias com base no território. Cada alcateia tem um alfa que os lidera, mantém a ordem e resolve disputas. Caleb encostou-se à parede, dando-lhe espaço para respirar. Não somos monstros, Harper. Somos apenas diferentes. Temos famílias, empregos, vidas normais. Somos simplesmente melhores a esconder o que somos. A mente de Harper correu pelas implicações. O ataque da noite passada. Foram outros metamorfos. Sim, uma alcateia rival a tentar eliminar-me. Por que te teriam como alvo específico? Caleb hesitou, e Harper viu-o a ponderar o quanto revelar. Por causa da minha posição. Tenho uma certa autoridade no mundo dos metamorfos. Isso me torna poderoso e vulnerável para aqueles que querem esse poder para si mesmos. Um grito vindo do andar de baixo quebrou o momento. Harper se moveu antes mesmo de pensar, subindo os degraus 2 a 2. A dor de sua mãe era física, enchendo a casa com sua intensidade. Ela encontrou Vivian encolhida na cama, com as mãos pressionadas contra o abdômen, o rosto contorcido de agonia. Mãe. Harper se abaixou ao lado dela, pegando o remédio na mesinha de cabeceira. Aguenta. Deixa-me buscar algo mais forte. Isto não está a funcionar. A voz de Vivian era fraca, tensa. Os analgésicos já não estavam a funcionar. Harper ouviu passos atrás dela e virou-se para encontrar Caleb na porta. Ela deveria ter lhe dito para ficar no andar de cima, para ficar escondido. Mas o desespero superou a cautela. Podes ajudá-la? Disseste que os metamorfos curam rápido. Podes fazer alguma coisa? Posso tentar. Caleb avançou, com uma expressão concentrada. Posso? Os olhos de Vivian se abriram com a voz dele,
E Harper viu o rosto da mãe passar da dor para o terror absoluto. O tipo de medo que era tão profundo, instintivo e avassalador. A dor se intensificou, mas a verdade, mais antiga que a dor, se libertou. Os segredos precisavam ser revelados. Rei Alpha, sussurrou Vivian, com palavras quase inaudíveis. Aqui, como, Rei Alpha? Sussurrou Vivian. O próprio ar parecia curvar-se. O poder emanava dele em ondas frias, uma antiga assinatura de sangue que apenas os lobos podiam sentir. A confusão de Harper aprofundou-se. Mãe, do que estás a falar? Mas Vivian não estava no olhar para ela. Ela olhou para Caleb com um reconhecimento que não fazia sentido. Por favor, não magoe a minha filha. Ela não sabe de nada. É inocente. Não tenho intenção de magoar ninguém. A voz de Caleb era gentil, mas carregava uma autoridade subjacente que fez Harper endireitar a coluna involuntariamente. Estás a sofrer. Gostaria de ajudar se me permitires, mãe. Harper agarrou a mão da mãe, tentando entender o que estava de acontecer. Como sabes o que ele é? Como conheces o termo Rei Alfa? Os olhos de Viviane encheram-se de lágrimas. Harp, querida, preciso de te contar uma coisa. Algo que deveria ter te contado há anos. A dor pareceu diminuir ligeiramente, empurrada para trás pelo peso do que a mãe precisava de confessar. Vivian sentou-se lentamente, cada movimento cuidadoso, e olhou para Harper com uma expressão de profundo arrependimento. Eu sou uma metamorfa, disse Vivian simplesmente. Ou era. Não me transformo há 28 anos, mas o sangue ainda está lá. Os instintos. E eu soube, no momento em que ele entrou nesta casa, o que ele era, que tipo de poder ele carregava. Harper sentiu o mundo inclinar-se novamente. Isso não é possível. Tu és humana. Tu és minha mãe. Eu te conheço desde sempre. Tu conheces a versão de mim que eu escolhi mostrar a ti. A mão de Vivian apertou a de Harper. Eu nasci na alcateia Millbrook. Eu tinha um lobo, uma identidade completa de metamorfa. Mas quando eu tinha 20 anos, o Alpha tentou arranjar um casamento para mim com o seu filho. Eu recusei. No nosso mundo, essa recusa foi vista como um insulto, uma rejeição da hierarquia e tradição da alcateia. Então, expulsaram-te, banir-me, exilar-me de todos os territórios da alcateia, marcar-me como renegada. Eu deveria viver sozinha, sem comunidade ou apoio. Mas, em vez disso, escolhi um caminho diferente. A voz de Vivian suavizou-se. Conheci o teu pai um ano depois. Ele era humano, gentil e completamente alheio ao mundo sobrenatural. Apaixonei-me por ele, casei-me com ele e decidi suprimir tudo sobre a minha natureza de metamorfa para construir uma vida normal. Harper afastou a mão e levantou-se abruptamente. Toda a minha vida foi uma mentira. Não, o meu amor por ti, pelo teu pai, isso foi tudo real. Mas escondi o meu passado para te proteger. Usei ervas para mascarar o meu cheiro. Força de vontade para manter a minha loba enterrada. Queria que tivesses uma infância normal, livre dos perigos e da política do mundo dos metamorfos. E não herdei nada disso. A voz de Harper soou oca. Sou apenas humana. Isso acontece em cerca de 30% dos casos em que um metamorfo se acasala com um humano. Os genes metamorfos não são transmitidos. Vivian olhou para Caleb, depois voltou a olhar para Harper. Nunca te contei porque achei que estarias mais segura sem saber que esse mundo é perigoso, Harper. Pessoas morrem por causa de políticas de matilha e disputas territoriais. Eu queria o melhor para ti. Caleb permaneceu em silêncio durante a revelação. Mas agora ele falou. O teu segredo está seguro comigo. Não tenho interesse em denunciar um banimento de quase 3 décadas atrás. Tu és o Rei Alpha, disse Vivian, sua voz transmitindo respeito e medo em igual medida. Você poderia exigir qualquer coisa. Você poderia forçar Harper a entrar nesse mundo apenas com a sua presença aqui. Eu faço as minhas próprias escolhas e escolho respeitar a vida que você construiu. Os olhos prateados de Caleb encontraram os de Harper. A sua mãe desistiu de tudo para protegê-la. Isso não é algo que eu leve de ânimo leve. O telemóvel de Harper vibrou no bolso, uma intrusão chocante do normal, num momento que parecia tudo menos normal. Ela o tirou distraidamente e então congelou ao ver o visor. A tela mostrava dezenas de chamadas perdidas e mensagens, todas de números que ela não reconhecia. A expressão de Caleb mudou, tornando-se alerta e concentrada. Posso ver isso?
Ela entregou-lhe o telemóvel, observando-o a percorrer as mensagens rápido demais para que ela pudesse ler. O seu maxilar cerrou-se e algo perigoso brilhou nos seus olhos. "O que é isso?" perguntou Harper. "O meu pessoal tem tentado encontrar-me. Eles localizaram-me nesta área e começaram a contactar todos os sinais de telemóvel que conseguiam identificar." Os dedos de Caleb moveram-se rapidamente, digitando uma resposta a uma das mensagens. "A situação no meu mundo deteriorou-se. Os meus inimigos estão a afirmar que estou morto. Estão a usar a minha ausência para conquistar território e desestabilizar o equilíbrio de poder. Por isso precisas de partir nos próximos 2 a 3 dias. Preciso de provar que estou vivo. Reafirmar a minha autoridade antes que tudo o que construí desmorone." Ele olhou para Harper e ela viu um arrependimento genuíno na sua expressão. "Desculpa por trazer este caos para a tua casa. Salvaste-te da morte. Isso não é caos, é sobrevivência." Harper esfregou as têmporas, tentando processar as últimas 48 horas. "Embora eu agradecesse se pudesses partir sem trazer mais nenhum drama sobrenatural à minha porta." Um leve sorriso tocou os lábios de Caleb. "Farei o meu melhor." Vivian observava os dois, com uma expressão indecifrável. Agora ela falava, sua voz carregando um aviso. "Rei Alpha, minha filha não tem lobo, nenhuma conexão com o seu mundo. Por favor, mantenha assim." "Eu vou", Caleb prometeu. Mas quando os seus olhos encontraram os de Harper do outro lado da sala, algo passou entre eles. Uma consciência, uma conexão que parecia muito mais significativa do que uma simples promessa poderia abranger. Harper quebrou o contato visual primeiro, virando-se para ajudar a mãe a voltar para a cama. Atrás dela, ela ouviu Caleb sair da sala, ouviu-o subir as escadas de volta para o quarto dela. Mas a consciência não desapareceu. Persistiu, uma presença no seu peito que parecia estranha e, ao mesmo tempo, estranhamente certa. 3 dias. Ela tinha 3 dias antes que ele desaparecesse da sua vida para sempre. 3 dias para voltar ao normal, para fingir que nada disso tinha acontecido. Mas enquanto Harper segurava a mão da mãe e sentia o peso dos segredos finalmente revelados, não conseguia afastar a sensação de que o normal era algo que nunca mais encontraria. Capítulo 4. Laços não ditos. Os 3 dias seguintes passaram de uma forma que Harper não poderia ter previsto. Caleb movia-se pela casa com uma presença silenciosa que deveria parecer intrusiva, mas que de alguma forma não parecia. Ele respeitava os limites, ajudava sem que lhe pedissem e era cada vez mais difícil de ignorar. No terceiro dia, Harper deu por si a trabalhar na mesa da cozinha, em vez de se esconder no quarto. Caleb sentou-se à sua frente, a ler um livro que tinha encontrado na sua estante, olhando ocasionalmente para ela ao trabalhar. O silêncio entre eles tinha passado de desconfortável a agradável, uma mudança que a deixava mais inquieta do que a tensão inicial. "Diga-me uma coisa", disse Harper, sem tirar os olhos do ecrã do portátil. "Se é esse Rei Alpha, por que estava sozinho durante a emboscada? Os líderes não costumam ter guardas ou algo assim?" Os dedos de Caleb pararam na página. "Eu estava a reunir-me discretamente com potenciais aliados. Levar uma equipa de segurança completa teria enviado a mensagem errada. Infelizmente, também me tornou vulnerável. Então, alguém o traiu. Sempre há alguém que trai quando há poder envolvido. O truque é descobrir quem é antes que eles ataquem." A sua voz trazia um cansaço que revelava experiência. "Lido com desafiantes e traidores há uma década. Seria de se esperar que eu já fosse melhor em identificá-los." Harper finalmente olhou para ele, estudando a tensão nos seus ombros. "Isso parece exaustivo." "É, mas é a vida que herdei quando o meu pai morreu. Alguém tem de manter a ordem entre as matilhas, resolver disputas territoriais, impedir o tipo de caos que nos exporia a todos ao mundo humano. Alguma vez se arrepende? Da responsabilidade?" Os olhos prateados de Caleb encontraram os dela com uma honestidade surpreendente. "Todos os dias, mas o arrependimento não muda a realidade. A posição é minha até que alguém mais forte a assuma. Ou a morte me liberte. É sombrio, isso é sobrevivência." Ele fechou o livro, dando-lhe toda a sua atenção. "E tu? Arrependes-te de ter desistido da tua vida para cuidar da tua mãe?" A pergunta ela atingiu Harper com mais força do que ela esperava. Ela olhou para o seu portátil, para o projeto pela metade que provavelmente nunca seria concluído. "É terrível admitir isso. É honesto.
Cuidar de um pai moribundo é uma das coisas mais difíceis que uma pessoa pode fazer. Não é permitido sentir-se presa por isso. A garganta de Harper apertou-se. Ninguém mais jamais reconhecera o peso sufocante da sua situação. Nem os amigos que se afastaram lentamente, nem os parentes que te ofereciam clichês vazios em vez de ajuda real. Mas este estranho, este homem impossível de um mundo oculto, compreendido sem julgamento. Eu amo-a, disse Harper baixinho. Mas tenho 25 anos e toda a minha vida é consultas médicas e contas médicas. Não consigo planear um futuro porque não sei se terei um. Cada dia pode ser o último dia bom, e essa consciência está a esmagar-me. Caleb estendeu a mão por cima da mesa, cobrindo a dela. O toque transmitiu calor à sua pele, confortante e eletrizante na mesma medida. És mais forte do que pensas. Poucas pessoas conseguiriam lidar com o que estás a carregar. Não me sinto forte. Sinto que mal consigo aguentar. Às vezes, é assim que a força se manifesta. Não é a ausência de quebrar, mas a escolha de continuar mesmo quando já se está quebrado. Harper viu-se incapaz de desviar o olhar dele. À luz do sol da tarde que entrava pela janela da cozinha, Caleb parecia menos uma criatura de outro mundo e mais apenas um homem. Um homem que de alguma forma havia realmente, de uma maneira que ninguém mais via. O momento foi destruído quando o telemóvel de Harper vibrou com um lembrete sobre os medicamentos noturnos da sua mãe. Ela retirou a mão, quebrando a conexão que parecia significativa demais. Naquela noite, por volta da meia-noite, os gritos de Vivian ecoaram pela casa. Harper se moveu antes mesmo de pensar, descendo as escadas com tanta pressa que quase caiu. Ela encontrou a mãe encolhida na cama, com as mãos pressionadas contra o abdômen, o rosto contorcido por uma agonia que ia além de tudo que Harper já tinha visto antes. Mãe! Harper pegou os frascos de comprimidos, as mãos tremendo enquanto tentava ler os rótulos. Aguente firme, vou buscar algo mais forte. Já tomei. A voz de Viviane estava quase irreconhecível, fina e tensa. Não está a funcionar, nada está a funcionar mais, Harper. Passos atrás dela anunciaram a chegada de Caleb. Harper não se virou. Não tinha energia para se preocupar com etiqueta quando a sua mãe estava a sofrer. Pode ajudar, por favor? Tem de haver algo que possa fazer. Posso tentar. Caleb avançou, a sua presença imponente apesar da gentileza na sua voz. Vai, vem, posso. A mãe de Harper acenou com a cabeça, desesperada por qualquer alívio. Caleb ajoelhou-se ao lado da cama, as mãos pairando sobre o abdômen de Vivian. Conheço algumas técnicas para controlar a dor. Pontos de pressão que às vezes podem interromper os sinais de dor, mas com a sua loba tão profundamente reprimida, não tenho a certeza de quão eficaz será. Ele trabalhou cuidadosamente, os seus dedos pressionando pontos específicos ao longo dos lados e das costas de Vivian. Harper observava, com esperança e ceticismo, a lutarem no seu peito. Durante alguns minutos, nada parecia mudar. Então, a respiração de Vivian estabilizou ligeiramente, a tensão rígida nos seus músculos diminuindo gradualmente. Está a ajudar? Perguntou Harper. Um pouco. A voz de Vivian ainda estava tensa, mas não o suficiente. Harper agarrou a mão da mãe sem pensar, segurando-a com força. Estou aqui, mãe. Não vou a lado nenhum. Concentre-se apenas na respiração. A mudança foi sutil, tão sutil que Harper quase não percebeu, mas o aperto de Vivian afrouxou ligeiramente. A sua respiração aprofundou-se. As linhas de dor gravadas no seu rosto suavizaram-se um pouco, e os seus olhos fecharam-se enquanto a exaustão a levava para o sono. Está melhor, murmurou Vivian. Ter-te aqui ajuda. Harper trocou um olhar com Caleb, que as observava com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Claro que ajuda, é para isso que serve a família. Elas permaneceram assim até que Vivian caiu num sono agitado. Harper cuidadosamente retirou a mão e seguiu Caleb de volta para o corredor. As suas pernas pareciam instáveis, a adrenalina a desaparecer, deixando-a vazia e a tremer. Obrigada, disse Harper, por tentar ajudar. Gostaria de ter podido fazer mais. Caleb estendeu a mão, o seu polegar enxugando uma lágrima que Harper não tinha percebido que havia caído. Ela tem sorte em ter-te. O toque demorou-se, a mão dele acariciando-lhe a bochecha com uma ternura que fez o coração de Harper parar. Estavam próximos,
mais próximos do que o apropriado, próximos o suficiente para que ela pudesse sentir o calor que emanava do corpo dele. Os olhos prateados dele fixaram-se nos dela, e neles ela viu um reflexo do seu próprio emaranhado confuso de emoções. Caleb, sussurrou ela, embora não soubesse o que estava a pedir. Ele inclinou-se para mais perto, e os olhos de Harper fecharam-se, a antecipação a vibrar nas suas veias. Mas antes que os seus lábios se encontrassem, um som vindo do quarto de Vivian fez com que ambos congelassem. A sua mãe chamava durante o sono, desorientada e assustada, e Harper recuou, a realidade a desabar. Eu devo ir ver como ela está, é claro. Caleb afastou-se, colocando uma distância apropriada entre eles. Boa noite, Harper. Ela observou-o subir as escadas para o quarto dela, depois voltou para o lado da cama da sua mãe, mas mesmo sentada na cadeira, ela se aproximou da cama de Vivian, mesmo enquanto tentava se concentrar em monitorar a respiração da mãe. A mente de Harper continuava voltando para aquele quase beijo e o que ele poderia ter significado. O quinto dia trouxe Griffin. Harper ouviu a batida primeiro, desconhecida e autoritária. Quando ela abriu a porta, um homem enorme estava na varanda, com o rosto marcado por cicatrizes, profissional e avaliador. Estou à procura de Caleb Draven. Acredito que ele esteja aqui. Caleb apareceu atrás dela antes que ela pudesse responder. Griffin já estava na hora. Os dois homens apertaram os antebraços num gesto que demonstrava anos de confiança. Os olhos de Griffin, escuros e perspicazes, estudaram Harper com curiosidade evidente. Então, é aqui que estiveste escondida. A recuperar? Não a esconder-te? Caleb convidou-os a entrar. Qual é a situação? A deteriorar-se rapidamente. Victor consolidou 3 alcateias menores sob a sua bandeira, alegando que a tua morte deixou um vazio de poder. O Conselho está a exigir provas de vida e o teu regresso imediato. Estão a falar em declarar-te inadequado e convocar uma nova eleição para Rei Alfa. Harper viu a expressão de Caleb endurecer. O homem descontraído que ela conhecera desaparecia por trás de uma máscara de autoridade. Quanto tempo tenho? Devias ter voltado ontem, mas posso arranjar-te mais um dia se partires esta noite. Esta noite? A palavra caiu pesadamente entre eles. Harper sentiu algo apertar no peito. Ela sabia que ele iria embora. Sabia disso desde o início. Mas ouvir o prazo tornou isso real de uma forma que doía mais do que deveria. A atenção de Griffin voltou-se para ela. Depois, voltou para Caleb, com a expressão mais severa. Você está diferente, mais tranquila. O que aconteceu aqui? Isso não é da sua conta. Claro que é. Você é o meu rei alfa. Tudo sobre ti é da minha conta. Griffin cruzou os braços. Ela é humana, Caleb. Diz-me que não fizeste isso. Aqui não. A voz de Caleb transmitia uma autoridade que fez até Harper endireitar a coluna. Vamos discutir isso lá fora. Eles saíram para a varanda e Harper definitivamente não estava a tentar ouvir a conversa pela janela da cozinha. Definitivamente não. Mas o som se propagava, especialmente quando a voz de Griffin se elevava com frustração. Uma companheira humana? Você está louco? O conselho nunca aceitará isso. As matilhas verão isso como fraqueza. Não me importo com o que eles veem. A resposta de Caleb foi mais baixa, mas não menos intensa. Ela é minha. Senti o vínculo no momento em que acordei na casa dela. Ela nem mesmo tem um lobo. Como pode haver um vínculo de companheirismo com alguém que é essencialmente humana? Não sei, mas ele existe. Consigo sentir o seu grifo, as suas emoções, a sua presença. É fraco, pouco desenvolvido, mas é real. A mão de Harper pressionou o peito, onde algo desconhecido vinha crescendo há dias. Uma consciência de Caleb que ia além da atração física. Uma sensação de onde ele estava, mesmo quando ela não podia vê-lo. Ela atribuiu isso à hipervigilância, à estranheza de ter um estranho em sua casa. Mas e se fosse algo mais? A conversa lá fora continuou, as objeções de Griffin dando lugar a uma aceitação resignada. Quando voltaram para dentro, a expressão de Caleb estava determinada. Preciso partir esta noite, ele disse a Harper. Mas voltarei. Prometo-te isso. Não me deves promessas. Harper forçou a voz a ficar firme. Salvaste-te a ti mesmo. Não me deves nada. Isso não é verdade. Caleb aproximou-se e Harper viu-se incapaz de recuar. Salvaste a minha vida.
Deste-me refúgio quando tinhas todos os motivos para me rejeitar. É uma dívida que nunca poderei pagar totalmente. Não quero pagamento, só quero... Ela parou sem saber como terminar. O que queres, Harper? A verdade era mais fácil do que as mentiras. Não sei, mas não quero que isto seja um adeus para sempre. Caleb segurou o rosto dela com as mãos, o seu toque gentil, apesar da intensidade mal contida nos seus olhos. Então não será. Ele beijou-a, e o mundo de Harper reduziu-se ao toque dos seus lábios, ao calor do seu corpo, à certeza avassaladora do momento. Este não era o beijo hesitante de antes. Era uma reivindicação, uma promessa e uma necessidade desesperada, tudo misturado. Quando finalmente se separaram, ambos sem fôlego, Caleb pressionou a testa contra a dela. Vou tratar das coisas no meu mundo. Depois, volto para te buscar. Nada me vai impedir. As pessoas à tua volta ficam magoadas. Foste tu que o disseste. Então vou garantir que estejas protegida. Griffin vai monitorizar a área. Se algo parecer errado, qualquer coisa, liga para este número. Ele colocou um telemóvel na mão dela. Promete-me. Eu prometo. Naquela noite, Harper ficou na varanda e viu Caleb desaparecer na escuridão que se aproximava. Vivian apareceu ao lado dela, enrolada num cobertor para se proteger do ar frio da noite. Tu gostas dele, observou Vivian. Eu mal o conheço. Às vezes, as conexões mais importantes acontecem rapidamente. A mão da mãe dela encontrou o ombro de Harper. Ele chamou-te de sua companheira. Entendes o que isso significa? Ele tentou explicar algo sobre uma conexão entre metamorfos. A expressão de Vivian ficou séria. Os laços entre companheiros são raros e poderosos. São conexões profundas da alma que vão além da escolha ou da razão. Quando um metamorfo encontra o seu verdadeiro companheiro, o laço é inegável, permanente, irrevogável. A mão de Harper apertou o telefone que Caleb lhe dera. Mas eu sou humana. Como isso pode funcionar? Não sei, mas se o Rei Alpha diz que és a sua companheira, então algo extraordinário está a acontecer. Algo que pode mudar os vossos mundos para sempre. Por dentro, a casa parecia mais vazia do que nos últimos dias. Harper subiu para o seu quarto, onde a presença de Caleb ainda estava presente no cobertor cuidadosamente dobrado. O livro ainda estava aberto na página em que ele estava a ler. Ela deitou-se na cama e tentou convencer-se de que a vida voltaria ao normal agora, mas o normal parecia uma memória da vida de outra pessoa, e a consciência no seu peito, que parecia apontar para onde quer que Caleb tivesse ido, sugeria que nada voltaria a ser normal. Capítulo 5. Despertar. 2 semanas pareceram 2 anos. 10 dias depois de ele partir. 6 dias sob o mesmo teto. Depois, 4 dias de silêncio. O tempo tinha deixado de fazer sentido. Harper disse a si mesma que estava bem, que a vida tinha voltado ao normal, que os 6 dias com Caleb tinham sido uma aberração que ela poderia esquecer. Ela seguia com a rotina. Café da manhã para Vivian. Medicamentos organizados por hora e dosagem. Sentada em frente ao laptop, fingindo trabalhar enquanto sua mente vagava por olhos prateados e promessas impossíveis. As rejeições dos clientes se acumularam. 3 na primeira semana, cada uma citando preocupações com a confiabilidade ou disponibilidade. A notícia se espalhou rapidamente na comunidade freelance. Harper Bennett não era mais confiável. Era melhor encontrar outra pessoa. No 10º dia, ela estava desesperada. O pagamento da hipoteca se aproximava. As contas médicas se multiplicavam mais rápido do que ela conseguia acompanhar. Sua conta bancária sangrava dinheiro para tratamentos que apenas compravam tempo. Nunca esperança real. Você parece exausta, disse Vivian uma tarde, observando Harper olhar fixamente para a tela. Quando foi a última vez que você dormiu uma noite inteira? Estou bem, mãe. Estás obcecada por ele. O Rei Alpha. Os dedos de Harper pararam no teclado. Ela tinha tomado cuidado para não mencionar Caleb, para fingir que aqueles dias não tinham alterado fundamentalmente algo dentro dela. Não estou obcecada. Tu verificas o teu telemóvel a cada 5 minutos. Ficas a olhar para o nada com essa expressão como se tivesses perdido algo precioso. A voz de Vivian era gentil, mas perspicaz. Ele mexeu contigo, não foi? Harper não podia negar. A sensação no peito não tinha desaparecido. Se alguma coisa tinha ficado mais forte. Uma atração constante por algo que ela não podia ver ou tocar.
Ela sentia a ausência de Caleb como uma dor física, o que não fazia sentido para alguém que ela conhecia há menos de uma semana. Tarde da noite, incapaz de dormir, Harper fez algo que vinha evitando. Pesquisou o nome dele online e os resultados foram impressionantes. Fotos de Caleb em reuniões formais, rodeado por pessoas que o olhavam com respeito que beirava a adoração. Artigos em publicações especializadas sobre acordos territoriais e política de matilhas. Uma biografia formal que o listava como o rei alfa mais jovem da história, tendo assumido o cargo aos 22 anos após a morte do pai. Ele não era apenas importante, era o equivalente à realeza num mundo que ela nunca soube que existia. Harper olhou para uma foto dele em traje formal, diante do que parecia ser um conselho de homens e mulheres de rosto severo. A sua expressão era fria, autoritária, nada parecida com o homem que se sentara à sua mesa de cozinha e compreendera a sua solidão sem julgá-la. "Sou uma idiota", sussurrou ela para a sala vazia. "Ele é basicamente da realeza, e eu sou uma freelancer falida a cuidar da minha mãe moribunda. O que é que eu pensava que ia acontecer?" Mas a atração no seu peito não se importava com a lógica ou a hierarquia social. Simplesmente existia, insistente e inegável. No 10º dia, Vivian chamou Harper para o seu quarto com uma seriedade que fez o estômago de Harper apertar. A sua mãe sentou-se na beira da cama, com as mãos firmemente entrelaçadas no colo. "Preciso de te contar uma coisa", disse Vivian. "Algo sobre o qual eu deveria ter sido honesta desde o início." Harper sentou-se ao lado dela, com um medo crescente. "O que é? Quando eu disse que você não herdara genes de metamorfo, que era apenas humana, não estava a ser completamente sincera." Os olhos de Vivienne encheram-se de lágrimas. O seu pai tinha ancestrais metamorfos distantes. O seu bisavô era um metamorfo, mas os genes ficaram adormecidos ao longo das gerações. O teu pai nunca se transformou. Nem sequer sabia dessa parte da sua herança. Demorou um momento para processar as palavras. "Então eu posso ter sangue de metamorfo. Genes latentes tão profundamente enterrados que, em circunstâncias normais, nunca se manifestariam. Viverias toda a tua vida como humana e nunca saberias que esse potencial existia." Vivian segurou a mão de Harper. "Não te contei porque não queria dar-te falsas esperanças. A chance desses genes despertarem é infinitesimalmente pequena, mas existe uma chance apenas como um gatilho incrivelmente poderoso. Algo que abalaria a tua biologia até o âmago e forçaria o que está adormecido a vir à tona." A expressão de Vivian ficou compreensiva. Algo como um vínculo de companheirismo verdadeiro. O coração de Harper bateu forte. "Achas que Caleb e eu temos um vínculo de companheirismo? Acho que o Rei Alfa não teria olhado para ti da maneira que olhou se não sentisse isso. E acho que a maneira como você tem estado nas últimas 2 semanas sugere que você também pode sentir isso." Mesmo sem entender o que era, a atração em seu peito de repente fez um sentido assustador. Não era apenas atração ou desejo, mas algo biológico, sobrenatural, irrevogável. "O que isso significa para mim?" Harper perguntou. "Não sei. Isso é inédito. Um humano com genes adormecidos a ligar-se ao próprio Rei Alfa." Vivian abanou a cabeça. "Mas se a ligação for forte o suficiente, pode despertar a tua loba. Pode dar-te habilidades que nunca tiveste antes." Harper queria perguntar mais para entender as implicações. Mas o cansaço da mãe era visível. O corpo dela enfraquecido, apesar de todos os tratamentos. A conversa poderia esperar. 4 dias depois, tudo mudou. Harper estava a trabalhar na sua secretária às 23 horas, tentando salvar um relacionamento com um potencial cliente, quando o telefone de emergência que Caleb tinha deixado tocou. Não era um toque normal. Era um alarme urgente e pulsante que fez o seu coração parar. Ela pegou no telefone. "Olá, Harper. É o Griffin. Ouça com muita atenção." O pessoal do Victor encontrou-a. "Eles estão a caminho. Precisa de pegar a sua mãe e sair de casa imediatamente." O gelo inundou as suas veias. "O quê? Como é que eles nos encontraram? Não há tempo. Estou a 15 minutos de distância. Corra agora." Harper estava em mover-se antes que o pensamento consciente a alcançasse. Ela pegou no seu portátil e no disco rígido, enfiou-os na sua bolsa. A sua mãe. Ela precisava de pegar a Vivian. Ela estava a meio da escada quando o vidro se estilhaçou. 4 homens invadiram a porta dos fundos,
movendo-se com uma velocidade sobre-humana. Os seus olhos brilhavam âmbar na escuridão. E Harper soube com certeza nauseante que eram metamorfos. Os metamorfos de Victor. Mãe! Gritou Harper, mudando de direção em direção ao quarto de Vivian. O metamorfo líder chegou primeiro até ela, a sua mão fechando-se em torno do braço dela com uma força esmagadora. A pequena mascote humana do Rei Alpha. Victor ficará satisfeito. Harper tentou se afastar, o pânico dominando o pensamento racional. Solte-me. Ele quer você viva. É tudo o que importa. O metamorfo a arrastou para trás, afastando-a do quarto da mãe. A porta de Vivian se abriu com um estrondo. A mãe dela estava ali, enfraquecida pela doença, mas com fúria ardendo nos olhos. Solte a minha filha. Mãe, corra! Harper lutou com mais força, mas o aperto do metamorfo era de ferro. Então Griffin irrompeu pela porta da frente em forma de lobo. Uma enorme besta cinzenta que se chocou contra o atacante mais próximo com uma força capaz de partir ossos. O quarto entrou em caos, com rosnados, lutas e sons de corpos a colidir. O metamorfo que segurava Harper arrastou-a em direção à porta dos fundos quebrada. Ela podia ver mais 2 metamorfos a dominar Griffin, apesar do seu tamanho e habilidade. Eles tinham planeado isto, coordenado, usando algum tipo de camuflagem que escondia a sua aproximação. O terror deu lugar à raiva. A sua mãe estava em perigo. Griffin estava em desvantagem numérica e ela estava a ser levada para alguém que queria usá-la contra Caleb. Não. A palavra ecoou na sua mente com tanta força que algo dentro dela se partiu. Não se partiu. Rachou como uma concha que tinha guardado algo durante toda a sua vida. O calor explodiu nas veias de Harper, abrasador e agonizante. Os seus ossos pareciam estar a partir-se e a reformar-se. Os seus músculos ardiam como se ácido tivesse sido derramado sobre eles. Ela abriu a boca para gritar, mas o som que saiu era meio humano, meio animal. O metamorfo que a segurava recuou. O que é isso? A visão de Harper ficou mais nítida. As cores tornaram-se incrivelmente vivas. Os sentidos inundaram os seus sentidos, avassaladores e distintos. E quando ela levantou as mãos, elas já não eram inteiramente humanas. Garras emergiram das suas unhas, afiadas e mortais. Os seus caninos alongaram-se e os seus olhos, ela podia sentir os seus olhos a arderem com uma luz interior. Ela passou as garras pelo rosto do metamorfo. Ele rugiu, cambaleando para trás, com sangue a escorrer. Ela está a se transformar. A inteligência disse que ela era humana. A distração era tudo o que Griffin precisava. Ele se lançou para cima, jogando seus atacantes para longe, suas mandíbulas fechando-se no ombro de um metamorfo. O homem ferido gritou. Harper desabou, a transformação parcial revertendo-se tão dolorosamente quanto havia surgido. Os seus ossos doíam, os seus músculos tremiam. Mas ela estava livre. Griffin forçou os metamorfos a recuarem em direção à porta quebrada. Os seus grunhidos fizeram até mesmo lutadores treinados hesitarem. Vão agora ou morram aqui, disseram eles, arrastando os feridos com eles, desaparecendo na noite. A casa ficou em silêncio, exceto pela respiração ofegante de Harper. Ela estava de joelhos, tremendo, incapaz de processar completamente o que acabara de acontecer. Griffin voltou à forma humana, movendo-se imediatamente para verificar como ela estava. Estás ferida? Eles injetaram alguma coisa em ti? Eu me transformei. A voz de Harper não parecia a dela. Como eu me transformei? Eu não deveria ser capaz disso. Um uivo rasgou a noite, perto e ficando cada vez mais perto. A cabeça de Harper se ergueu e a consciência em seu peito explodiu em algo avassalador. Ela conhecia aquela presença, conhecia-a profundamente. Caleb irrompeu pela porta em forma de lobo, pelagem preta e olhos prateados selvagens de urgência. Ele transformou-se a meio do caminho, alcançando Harper em 3 passos e puxando-a para os seus braços. Senti-te, ele ofegou contra o cabelo dela. Senti o teu medo, a tua dor através da ligação. Nunca me movi tão rápido na minha vida. Harper enterrou o rosto no peito dele, o tremor finalmente dando lugar a soluços. Eles vieram atrás de nós. Queriam levar-me para o Victor. Eu sei, eu sei. A mão de Caleb acariciou a nuca dela, o outro braço envolvendo a cintura dela. Agora estás segura. Eu estou contigo.
Vivian apareceu no corredor com o rosto pálido, mas determinada. Ray Alpha. Eles sabiam que estávamos aqui. Alguém lhes contou. Vou descobrir quem foi, e eles vão pagar por isso. A voz de Caleb trazia uma escuridão que fez Harper tremer. Então, seu tom suavizou-se quando ele se afastou para olhar para o rosto dela. Tu transformaste-te. Griffin disse que tu te transformaste parcialmente. Não entendo como. Nunca fui capaz de fazer isso antes. O vínculo de companheirismo. Vivian disse baixinho. Isso despertou o seu despertar. Exatamente como eu temia que acontecesse. A expressão de Caleb mudou para espanto. A tua loba acordou. Para te proteger. Para proteger a tua mãe. Harper olhou à sua volta para a destruição. Janelas partidas. Móveis estilhaçados. Manchas de sangue no chão. A casa onde ela tinha crescido. Agora uma cena de crime. Não posso ficar aqui e não tenho dinheiro para reparar isto. O seguro não cobre ataques sobrenaturais e já estou afogada em dívidas. O avaliador considerou vandalismo com instrumentos desconhecidos e negou o pedido de indenização em menos de 1 hora. Você não vai ficar aqui. A voz de Caleb era firme. Vocês duas vão comigo para o meu território, onde posso protegê-las adequadamente. O seu mundo quase nos matou esta noite. Victor te atacou por minha causa. Isso faz de você minha responsabilidade. As mãos dele seguraram o rosto dela, forçando-a a olhar nos olhos dele. Por favor, Harper, deixe-me mantê-la em segurança. Harper olhou para a mãe, que tremia apesar da aparência corajosa. Olhou para a destruição ao seu redor. Pensou no dinheiro que não tinha e no perigo que claramente não iria desaparecer. Está bem, sussurrou ela. Mas a mãe também vem. Isso não é negociável. Não aceitaria de outra forma. Caleb deu-lhe um beijo na testa. O alívio era evidente em cada linha do seu corpo. Arrume o que precisa. Partimos dentro de 1 hora. Ao amanhecer em Seattle, Harper sentou-se no banco de trás do carro de Griffin, com a mãe ao seu lado, vendo a casa da sua infância desaparecer no espelho retrovisor. Caleb seguia no seu próprio veículo. E mesmo a essa distância, Harper podia senti-lo através do vínculo que agora fazia todo o sentido. O seu lobo agitava-se dentro dela, ainda fraco, ainda novo, mas desperto, finalmente impossivelmente desperto. E Harper Bennett, que passara 25 anos acreditando que era comum, estava a caminho de um mundo onde nada seria comum novamente. Capítulo 6 é a reivindicação. O território de Caleb não era nada como Harper imaginava, sem castelos antigos ou fortalezas medievais. Em vez disso, um complexo moderno e extenso erguia-se das colinas arborizadas. Tudo com linhas limpas e arquitetura contemporânea. Postos de controlo de segurança. Vigilância de alta tecnologia. Dezenas de pessoas movendo-se com determinação pelos jardins paisagísticos. É aqui que vive o Rei Alpha. Harper perguntou quando o carro de Griffin passou pelo portão principal. É aqui que eu trabalho. Caleb corrigiu do veículo atrás deles. A sua voz chegava através do telefone que ela ainda segurava. É parte residência, parte centro governamental. Bem-vinda ao coração da política dos metamorfos. A ala de hóspedes onde Harper e Vivian se instalaram era luxuosa de uma forma que deixava Harper extremamente desconfortável. Quartos separados ligados por uma sala de estar comum. Móveis que provavelmente custaram mais do que o carro dela. Janelas com vista para florestas que se estendiam até o horizonte. Vivian afundou-se na cama do seu quarto. O cansaço era evidente em cada linha do seu corpo. Isto é um erro, Harper. Trazer-me aqui. Estou banida. Os outros metamorfos vão lembrar-se. Caleb disse. Estás sob a proteção dele. E quanto tempo isso vai durar quando o conselho questionar o seu julgamento? Os olhos de Vivian estavam assombrados. Eu vi o que acontece com os metamorfos que desafiam a lei da matilha. Nunca acaba bem. Harper queria argumentar para oferecer tranquilidade. Mas passos no corredor deixaram os dois tensos. Através da porta aberta, Harper viu vários metamorfos passarem. A conversa deles parou abruptamente quando a notaram. Ela ouviu sussurros. A mulher banida de Millbrook, mascote do Rei Alpha humano. A hostilidade era palpável. Naquela noite, Caleb foi ao quarto deles com uma expressão sombria. O conselho convocou uma sessão de emergência. Eles querem questionar a minha decisão de trazer vocês dois para cá. Eu disse que isso iria acontecer, disse Vivian.
E eu disse que não me importo com o que eles pensam. Os olhos prateados de Caleb encontraram os de Harper. Mas não vou mentir para você. Os próximos dias serão difíceis. Victor está a usar isto como munição para desafiar a minha autoridade. Desafiar como? Perguntou Harper. Combate formal até a morte. O vencedor torna-se rei alfa. A voz de Caleb era natural, como se estivesse a discutir o tempo em vez de uma luta que poderia matá-lo. É o seu direito legal segundo as nossas leis. O estômago de Harper revirou-se. Quando? Daqui a 3 dias, lua cheia, terreno neutro, direitos dos metamorfos. Trate a lua cheia como uma janela de 3 noites. Esta noite era o auge. 3 dias. Ela tinha 3 dias antes de Caleb enfrentar alguém que o queria morto, e não havia nada que ela pudesse fazer para ajudar. Na manhã seguinte, Griffin apareceu à porta deles. Hora do treino. Se vai ficar neste mundo, precisa de controlar a sua transformação. O campo de treino era uma área limpa atrás do complexo principal, cercada por floresta. Griffin era paciente, mas exigente, pressionando Harper a acessar a loba que ela havia despertado durante o ataque. Sinta, ele instruiu. A sua loba está lá, esperando. Você só precisa convidá-la a se manifestar. Harper fechou os olhos, procurando aquela presença que ela sentira durante o terror da emboscada de Victor. Ela se mexeu, respondendo ao seu chamado. A sua visão se aguçou. Os sentidos inundaram-na. E quando ela abriu os olhos, soube que eles brilhavam dourados. Garras emergiram das suas unhas. Os caninos alongaram-se, mas por mais que tentasse, ela não conseguia atingir a forma completa de lobo. A transformação parou parcialmente, deixando-a presa entre humano e animal. É frustrante, admitiu Harper após 1 hora de tentativas fracassadas. É progresso, rebateu Griffin. A maioria das pessoas com genes adormecidos nunca se transforma. Você está indo melhor do que pensa. Durante uma pausa para beber água, Griffin acidentalmente cortou a mão em um pedaço de equipamento quebrado. Sem pensar, Harper estendeu a mão para ele. Deixe-me ver. No momento em que seus dedos tocaram o ferimento, um calor inundou suas palmas. Uma luz dourada emanou de suas mãos e os olhos de Griffin se arregalaram quando o corte se fechou, cicatrizando em segundos. Que diabos foi isso? Harper olhou para as mãos que ainda brilhavam fracamente. Não sei. Só senti que poderia ajudar, então ajudei. Você é uma curandeira. A voz de Griffin transmitia admiração. Isso é incrivelmente raro, Harper, mesmo entre metamorfos de sangue puro. Eles testaram isso em Viven naquela tarde. O toque de Harper aliviou a dor constante da sua mãe. O cancro que avançava implacavelmente de repente parou. Não foi curado. Harper podia sentir que a doença estava muito enraizada para uma cura completa, mas estava controlada. Isso muda as coisas, Caleb disse quando Harper lhe mostrou. Os curandeiros são valorizados no nosso mundo. O conselho terá que reconhecer o teu valor agora. Não quero ser valorizada pelo que posso fazer. Harper disse baixinho. Quero ser valorizada por quem sou. Caleb puxou-a para perto, envolvendo-a com os braços pela cintura. Eu valorizo ambos, cada parte de ti. 2 dias antes do desafio. Harper descobriu o traidor por acaso. Ela estava a praticar a sua habilidade de cura, tentando entender os seus limites. Quando Owen, um dos executores seniores de Caleb, se ofereceu para ajudar a testá-la. Harper tocou o ombro dele para avaliá-lo, e a escuridão inundou os seus sentidos. Engano, malícia, traição. Ela recuou. Há algo de errado contigo. A expressão de Owen mudou de amigável para fria num instante. Tu consegues sentir isso. Não pensava que os curandeiros humanos pudessem detectar corrupção. O que fizeste? Harper recuou, mas Owen moveu-se mais rápido. A sua mão fechou-se em torno da garganta dela, levantando-a do chão. Há meses que tenho passado informações ao Victor. Preparei a emboscada que deveria ter matado o Caleb. Assegurei a queda do Rei Alfa. O aperto de Owen apertou-se. E agora vais morrer antes de poderes contar a alguém. Harper arranhou a mão dele, a sua transformação parcial ativando-se por puro instinto de sobrevivência. As suas garras recém-formadas rasgaram o rosto de Owen, fazendo-o rugir e largá-la. Griffin apareceu do nada, derrubando Owen com toda a força do seu peso considerável.
Eles se chocaram contra equipamentos, rosnando e lutando com eficiência brutal. Caleb chegou segundos depois, o seu poder enchendo o campo de treino como uma presença física. Owen, a única palavra carregava autoridade absoluta. Explique-se. Victor ofereceu-me mais do que tu jamais poderias oferecer. Poder real, não essa pretensão de civilização. Owen cuspiu sangue. Tu és fraco, Caleb, e escolhendo uma companheira humana em vez da força da matilha. Não sou o único que pensa assim. Quem mais? A voz de Caleb baixou para algo perigoso. Owen sorriu, mostrando os dentes ensanguentados. Descobre por ti mesmo. Ele se moveu antes que alguém pudesse detê-lo, mudando de direção no meio da corrida e correndo para o perímetro do complexo. Griffin o perseguiu, mas Owen conhecia o território muito bem. Ele escapou por um ponto de acesso de manutenção, desaparecendo na floresta. A segurança soldou a brecha de manutenção ao anoitecer. As chaves de acesso foram trocadas e 3 tratadores foram discretamente suspensos enquanto aguardavam investigação. Estamos investigando o vazamento há semanas, disse Caleb a Harper depois, com o maxilar cerrado de raiva. Você o encontrou em minutos? O seu sentido de cura detectou o que nós não conseguimos. O que isso significa para o desafio? Significa que Victor sabe que estamos atrás dele. Ele vai antecipar o prazo. O telemóvel de Caleb vibrou. Ele leu a mensagem e sua expressão ficou sombria. Ele acabou de fazer isso. O desafio é amanhã ao amanhecer, não daqui a 2 dias. O mundo de Harper desabou. Amanhã? Tu não estás pronta. Terei que estar. Caleb segurou o rosto dela, os polegares a roçando as maçãs do rosto. Mas há algo que preciso explicar primeiro sobre os laços de companheirismo e o que acontecerá se eu não sobreviver a isso. Ele a levou para os seus aposentos privados, longe de ouvidos curiosos. Sem uma cerimônia de reivindicação, o nosso laço não é reconhecido pela lei dos metamorfos. Se eu morrer amanhã, tu não terás proteção. Nenhuma posição neste mundo. Victor poderia reivindicá-la para si mesmo, de acordo com leis antigas relativas a potenciais companheiros sem par. Isso é bárbaro. É a nossa lei. Os olhos prateados de Caleb fixaram-se intensamente nos dela. Uma cerimônia de reivindicação torna o vínculo permanente e juridicamente vinculativo. Troca de sangue, votos formais, uma mordida de reivindicação que marca-te como minha e a mim como teu. Uma vez concluída, ninguém pode contestá-la. O coração de Harper batia forte, permanente como para sempre, como em não há volta a dar, sem divórcio ou separação. Quando os metamorfos reivindicam os seus parceiros, é para toda a vida. Ele pegou nas mãos dela. Não vou pressioná-la, Harper. Esta escolha tem de ser sua, mas quero que saiba o que significa para mim, o que se tornou para mim. Conhecemo-nos há menos de 3 semanas. Senti o vínculo desde o momento em que acordei na sua casa. O tempo não muda o que já existe. A voz dele ficou rouca de emoção. Tu és minha, Harper Bennett. És minha desde a noite em que salvaste a minha vida. E eu sou teu desde que abri os olhos e te vi a cuidar de mim. Harper pensou na consciência em seu peito, que sempre apontava para ele. A maneira como a sua loba respondia à presença dele. A sensação de certo que sentia quando ele a tocava. Se fizeres isso amanhã, disse ela lentamente. Se enfrentares o Victor e eu te perder, nunca me perdoarei por não ter te reivindicado quando tive a oportunidade. Então não percas essa oportunidade. A testa de Caleb pressionou-se contra a dela. Sê oficialmente minha esta noite. Sim, a palavra parecia inevitável. Esta noite, sob a lua. A cerimônia aconteceu à meia-noite, numa clareira no terreno do complexo. Apenas Griffin e Vivian compareceram como testemunhas. A intimidade do momento era demasiado preciosa para multidões. Caleb vestia trajes tradicionais, todo em couro escuro e marcas ritualísticas. Harper usava um vestido branco simples que Vivian tinha conseguido de alguma forma. A lua estava quase cheia e brilhante o suficiente para pratear a clareira, pintando tudo de prata. Pronta? Perguntou Caleb. Harper acenou com a cabeça, incapaz de falar devido à emoção que lhe obstruía a garganta. Eles ficaram frente a frente ao luar. Caleb pegou uma pequena lâmina, fez um corte raso na palma da mão e depois fez o mesmo na dela. As mãos deles se entrelaçaram, o sangue se misturou,
E Harper suspirou quando o vínculo entre eles ganhou vida com uma intensidade avassaladora. Eu te reivindico, disse Caleb, sua voz carregando o peso de um ritual antigo. Como minha companheira, minha aluna, meu coração. Prometo usar a minha força para te proteger, a minha vida para te defender, a minha alma para te amar, até que a morte me liberte. A voz de Harper tremia, mas permaneceu firme. Eu te reivindico como minha companheira, minha alfa, meu coração. Prometo usar a minha força para te apoiar, a minha vida para ficar ao teu lado, a minha alma para te amar, até que a morte me liberte. O vínculo pulsava entre eles, dourado e inquebrável. Harper podia sentir as emoções de Caleb a inundá-la. Amor, instinto protetor feroz, desejo que fazia a sua pele corar. Então os lábios de Caleb encontraram a junção do pescoço e ombro dela, e os seus dentes afundaram profundamente numa mordida de reivindicação que deveria ter doído, mas em vez disso enviou prazer em cascata por todo o seu corpo. Ela gritou, as mãos agarrando os ombros dele enquanto o vínculo se completava com uma intensidade que lhe roubou o fôlego. Quando conseguiu pensar novamente, Harper pegou na lâmina e fez a sua própria marca no pescoço dele. Os seus caninos parcialmente transformados não eram tão fortes quanto os dele, mas a intenção importava mais do que o poder. Caleb gemeu, apertando os braços à sua volta. Minha, sussurrou ela contra a pele dele. Tua, concordou ele. Sempre tua. Eles consumaram a ligação nos aposentos dele, e Harper descobriu que a intimidade física com uma ligação de companheirismo era avassaladora de maneiras que ela não poderia imaginar. Cada toque era ampliado, cada sensação partilhada entre eles quando finalmente se deitaram entrelaçados, ambos sem fôlego e satisfeitos. A marca de posse no pescoço dela latejava com um calor agradável. Eu posso sentir-te, sussurrou Harper. As tuas emoções, a tua presença. É como se fosses parte de mim agora. Somos parte um do outro. Caleb traçou a marca que deixara. Para sempre, Harper. Não há como desfazer isto. Eu não quero desfazer. Ela beijou-o suavemente. Quero que sobrevivas amanhã para que possamos ter uma vida inteira disso. Então eu sobreviveria, porque não deixaria a minha companheira sozinha neste mundo. Mas à medida que o amanhecer se aproximava e Caleb se preparava para a batalha, Harper não conseguia afastar o medo de que o amanhã pudesse roubar tudo o que eles acabavam de conquistar. Capítulo 7. Sangue sob o luar. O amanhecer surgiu frio e implacável sobre a clareira neutra, onde a lei dos metamorfos seria satisfeita com sangue. Harper estava com Vivian e Griffin na área designada para espectadores. As suas mãos estavam tão apertadas que as unhas sangravam nas palmas. A marca de reivindicação no pescoço latejava a cada batida do coração, pulsando em ritmo com a presença de Caleb em algum lugar da floresta, preparando-se para a batalha. Dezenas de alfas se reuniram como testemunhas, com rostos esculpidos em pedra, expressões que não revelavam nada. Era uma tradição. Era a lei. Sentimentos pessoais não tinham lugar num desafio que determinaria quem governaria todos eles. Não podes interferir, Griffin lembrou-lhe baixinho. Não importa o que aconteça. Se tentares ajudá-lo durante a luta, eles desqualificarão Caleb e declararão Victor o vencedor por desistência. Eu conheço as regras. A voz de Harper saiu mais aguda do que pretendia. Através do vínculo, ela podia sentir a determinação concentrada de Caleb, a calma dos seus guerreiros a envolver-lhe como uma armadura. Mas por baixo dessa calma espreitava a consciência de que um deles não sairia vivo daquela clareira. Victor surgiu primeiro da árvore oriental, o seu cabelo platinado a refletir a luz do amanhecer. Era enorme na sua forma humana, todo músculos e eficiência brutal. Cicatrizes marcavam os seus braços e peito expostos, cada uma delas um testemunho das batalhas sobrevividas. Os seus olhos âmbar encontraram Harper, e ele sorriu com satisfação cruel. O prêmio aguarda, gritou ele através da clareira. Vou adorar reivindicar o que deveria ter sido meu, pequena humana. O lobo de Harper se agitou, respondendo à ameaça com um grunhido que ressoou em seu peito. Seus olhos brilharam dourados antes que ela pudesse suprimi-los, fazendo vários alfas próximos se mexerem desconfortavelmente. Então Caleb apareceu, e Harper prendeu a respiração. Ele se movia com graça letal.
Cada linha de seu corpo falava de violência controlada. Seus olhos prateados varreram a clareira, encontraram-na e suavizaram-se por um momento. Através da sua ligação, ela sentiu o amor dele a atingir como uma onda, feroz e avassalador. Eu amo-te, ela articulou, sabendo que ele veria mesmo à distância. Os lábios dele curvaram-se num esboço de sorriso. Então, a sua expressão ficou fria quando se virou para Victor. Um alfa idoso deu um passo à frente, a sua voz carregando o peso de séculos. O desafio é testemunhado. O combate continuará até que um dos desafiantes ceda ou morra. O vencedor assume o título de Rei Alfa e todos os territórios que lhe juraram lealdade. Que ninguém interfira ou enfrentará a execução por violar a nossa lei mais sagrada. O estômago de Harper revirou-se. Execução. Eles a matariam se ela tentasse ajudar. Comecem, o ancião ordenou. Ambos os homens se transformaram simultaneamente. A transformação de Caleb foi fluida, poderosa, tornando-se um enorme lobo negro, com olhos que brilhavam prateados à luz do amanhecer. A mudança de Victor foi igualmente impressionante, o seu pelo platinado refletindo o sol, enquanto assumia a forma de lobo, ligeiramente menor que Caleb, mas visivelmente mais marcado, mais experiente em sobrevivência. Eles circularam um ao outro, avaliando, calculando. Então Victor atacou primeiro, lançando-se com velocidade brutal. Caleb encontrou-o no ar e o som da colisão fez Harper estremecer. Eles caíram no chão em um emaranhado de presas e garras, rosnando com fúria primitiva. O sangue salpicou a relva em segundos. Harper sentiu cada golpe através da ligação. Quando os dentes de Victor encontraram o ombro de Caleb, a dor explodiu no seu próprio ombro, fazendo-a suspirar. A mão de Vivian encontrou a dela, apertando-a com força. Ele é forte, sussurrou a sua mãe. Ele vai sobreviver a isto. Mas, à medida que os minutos se estendiam numa eternidade agonizante, Harper não tinha tanta certeza. Victor lutava com o desespero de alguém que não tinha nada lá a perder e tudo a ganhar. Ele usou o terreno, atirando Caleb contra árvores, rochas, qualquer coisa que pudesse causar danos adicionais. As suas táticas eram cruéis, visando articulações e áreas vulneráveis com precisão cirúrgica. Caleb lutou com igual ferocidade, o seu tamanho maior dando-lhe vantagem em força bruta. Mas Victor era mais rápido, mais ágil, esquivando-se de golpes mortais e causando inúmeras feridas menores que se acumulavam como juros sobre uma dívida. Após 20 minutos de luta, ambos os lobos sangravam profusamente. Harper sentiu o gosto de cobre na boca, o seu próprio corpo refletindo os ferimentos de Caleb através da sua conexão. Ela queria desviar o olhar para poupar-se da agonia de assistir, mas forçou os olhos a permanecerem abertos. Se Caleb podia suportar isso, ela podia suportar testemunhar. Victor aproveitou uma abertura, fechando as mandíbulas em torno da pata traseira de Caleb, os ossos se quebrando com um som que fez várias testemunhas estremecerem. Caleb caiu e Victor aproveitou a vantagem, empurrando o seu adversário para o chão com uma força avassaladora. Através da ligação Harper-Lewiston, Harper sentiu a determinação de Caleb vacilar. Sentiu a exaustão a tomar conta dele. Sentiu o cálculo de que talvez render-se fosse melhor do que a morte. Não, Harper respirou fundo. Não desistas. Por favor, não desistas. Victor foi para a garganta de Caleb, abrindo bem as mandíbulas para o golpe mortal. O tempo pareceu desacelerar enquanto Harper observava a morte aproximar-se do homem que ela havia reivindicado apenas algumas horas antes. O vínculo entre eles brilhou com intensidade desesperada, como se tentasse preencher a distância que os separava. E Harper estendeu a mão. Não fisicamente, não com as mãos ou a voz, mas com tudo o que ela era, tudo o que o vínculo a tornara. Ela estendeu a mão através daquela conexão dourada e derramou energia curativa em Caleb, com o mesmo instinto que salvara a mão de Griffin, que aliviara a dor de sua mãe. O efeito foi imediato e sem precedentes. Uma luz dourada irrompeu do corpo de Caleb, visível mesmo na forma de lobo. As suas pernas partidas endireitaram-se. Feridas profundas fecharam-se. A energia voltou a inundar os músculos exaustos. E quando os dentes de Victor se fecharam na garganta de Caleb, encontraram apenas pelo e pele demasiado resistentes para penetrar. As testemunhas explodiram em murmúrios chocados. Vários alfas ficaram de pé, olhando para a cena impossível.
Harper encostou-se em Griffin. O esforço de canalizar a cura à distância a deixou exausta, mas determinada. Ela manteve a conexão aberta, manteve a energia fluindo. Caleb surgiu com força renovada, jogando Victor para longe. A situação havia se invertido. Agora Caleb pressionava a vantagem. Os seus ataques eram calculados e devastadores. Ele estava a conservar energia, Harper percebeu, esperando por este momento. Victor tentou recuar para recalibrar a sua estratégia, mas Caleb não lhe deu chance. A troca seguinte foi breve e brutal. As mandíbulas de Caleb encontraram a garganta de Victor e não o soltaram. Eles caíram juntos, Victor se debatendo, Caleb segurando com determinação de ferro. Os movimentos do lobo platina ficaram mais lentos, enfraquecidos. Finalmente pararam. Caleb soltou o seu aperto, recuando enquanto o corpo de Victor ficava inerte. O desafio tinha terminado. O sangue manchava a relva, tornando a luz do amanhecer carmesim, e Caleb Draven permanecia vitorioso. Os seus olhos prateados encontraram Harper do outro lado da clareira, enquanto ele voltava à sua forma humana. O Rei Alfa prevalece. O ancião anunciou. Que todas as testemunhas reconheçam o direito de Caleb Draven de governar. Os alfas presentes ajoelharam-se num joelho em reconhecimento. Mesmo aqueles que apoiavam Victor compreenderam que a lei era a lei. Desafio era desafio. O assunto foi resolvido da maneira mais antiga que a sua espécie conhecia. Harper se soltou da mão de Griffin no momento em que o reconhecimento formal terminou, correndo pela clareira até onde Caleb estava. Ele a segurou, puxou-a para perto, enterrando o rosto nos cabelos dela. Você me salvou, ele sussurrou. Eu senti você. A cura. Como isso é possível? Não sei. Eu simplesmente não podia deixar você morrer. Harper se afastou para examiná-lo, suas mãos passando pela pele que deveria estar rasgada e quebrada, mas que mostrava apenas hematomas leves. Você está mesmo bem? Melhor do que bem, porque eu tenho você. Caleb a beijou, sem se importar com as testemunhas, o sangue, a formalidade do momento. Minha companheira, minha aluna, minha. A luz dourada da cura de Harper ainda desaparecia da visibilidade enquanto eles se abraçavam, e vários alfas se aproximaram com expressões de respeito atordoado. O vínculo de companheirismo demonstrou um poder sem precedentes. Um deles disse, cura remota apenas através da conexão. Isso nunca foi documentado em nossa história. A lei proíbe ajuda externa, disse o ancião finalmente. Mas a emanação de um vínculo de companheirismo é considerada parte do próprio desafiante. Não há violação. Então documente isso agora, respondeu Caleb, sua voz transmitindo autoridade absoluta. Harper Bennett é minha companheira oficialmente reivindicada e sua aluna. As habilidades dela salvaram a vida do seu rei alfa. Qualquer um que questione o valor dela, questiona diretamente a mim. O desafio em suas palavras era claro. Ninguém o aceitou. Nos dias que se seguiram, o mundo dos metamorfos estabeleceu novos padrões. Os apoiantes de Victor juraram lealdade a Caleb, ou retiraram-se silenciosamente para os seus próprios territórios. A ameaça de guerra civil evaporou-se com a morte de Victor, deixando a paz em seu lugar. 2 conselhos, 3 juramentos e uma dúzia de garantias de fronteira depois. O mapa manteve-se estável. Desta vez, a paz parecia conquistada, em vez de declarada. A equipa de Griffin encontrou Owen a tentar atravessar a fronteira sul 12 horas após o desafio. O traidor estava exausto, sozinho, a sua confiança abalada pela derrota de Victor. O seu julgamento foi rápido, o seu exílio permanente. Misericórdia em vez de execução, que vários alfas tinham defendido, ele fez as suas escolhas, disse Caleb durante a sentença. Deixem-no viver com as consequências em algum lugar longe daqui. O perdão formal de Vyven veio 3 dias depois. Caleb tinha negociado com o atual alfa de Millbrook Pack, que acabou por ser o neto do alfa que a tinha banido. O líder mais jovem não tinha interesse em rancores antigos, especialmente quando o próprio rei alfa defendia a misericórdia. Estás livre, disse Harper à mãe enquanto caminhavam pelos jardins do complexo. Oficialmente reconhecida como membro da alcateia de Caleb. Não precisas mais de te esconder. Vivian tocou a marca de reivindicação no pescoço da filha, ainda visível e vibrando com um poder mal contido. E és oficialmente Luna,
a donzela do metamorfo mais poderoso do território. Como te sentes? Aterrorizada. Oprimida, certo? Harper sorriu. Tudo isso ao mesmo tempo. 2 semanas após o desafio Arusal, Harper viu-se numa cerimônia formal que mal conseguia acreditar que fosse real. O Conselho dos Alfas reuniu-se para reconhecê-la oficialmente como Luna, reconhecendo tanto o vínculo de companheirismo quanto as suas habilidades de cura sem precedentes. Ela usava trajes tradicionais, brancos e dourados, com a marca de reivindicação em destaque. Calum estava ao lado dela em suas vestes formais, cada centímetro do Rei Alfa. Quando o Alfa idoso, que supervisionara o desafio, colocou uma coroa de prata em sua cabeça, Harper sentiu o peso da responsabilidade pousar sobre os seus ombros. Luna Harper, a anciã, que a tua força guie o nosso Rei Alfa, que o teu toque curativo traga bem-estar ao nosso povo, que o teu vínculo nos lembre a todos o que uma verdadeira parceria pode realizar. Os alfas reunidos ecoaram a bênção, e pela primeira vez desde que rastejou pela janela do seu quarto, Harper sentiu que talvez realmente pertencesse a este mundo impossível. A saúde de Vivian melhorou constantemente sob os cuidados de Harper. O cancro não estava curado. Nunca estaria totalmente curado, mas estava controlado. Os médicos das instalações médicas do complexo ficaram surpreendidos com a remissão pela forma como o corpo de Vivian respondeu à combinação da cura de Harper e dos seus tratamentos avançados. Deste-me tempo, disse Vivian uma noite, enquanto se sentavam juntas a ver o pôr do sol. Talvez anos, é mais do que eu ousava esperar. Você deu-me vida, respondeu Harper. Isto é apenas retribuir a dívida. 3 meses após a noite que mudou tudo, Harper estava à janela do quarto que agora partilhava com Calum, olhando para o território que se tinha tornado o seu lar. Atrás dela, Calum envolveu-lhe a cintura com os braços, puxando-a para o seu peito. Arrependimentos? Perguntou ele suavemente. Harper pensou na sua casa destruída em Seattle, na sua carreira freelance perdida, na vida normal que levava a apenas alguns meses. Então sentiu a ligação entre eles, sentiu o seu lobo a agitar-se contente, lembrou-se do respeito nos olhos do conselho durante a sua cerimônia Luna. Nenhum, disse ela honestamente. Nenhum único. Ótimo, porque nunca vou deixar-te ir. Os lábios de Calum encontraram a marca de posse, fazendo-a estremecer de prazer. És minha para sempre, lembras-te? E és minha. Harper virou-se nos braços dele, vendo o homem que tinha entrado pela janela e invadido a sua vida cuidadosamente controlada. Para sempre está bom para mim. Lá fora, a lua cheia surgiu sobre o complexo, banhando tudo com uma luz prateada. E Harper Bennett, que havia começado como uma humana em dificuldades cuidando da sua mãe moribunda, estava nos braços do Rei Alfa e sabia que, às vezes, os melhores destinos eram aqueles que você nunca imaginava que viriam. Capítulo 8. Lar. 3 meses transformaram tudo. Harper estava no centro de cura do complexo, as suas mãos brilhando douradas enquanto aliviava a dor de um jovem metamorfo que havia quebrado o braço durante o treino. O menino, com não mais de 14 anos, observava com os olhos arregalados enquanto os ossos se alinhavam e o tecido rasgado se unia novamente, deixando apenas uma pequena cicatriz para marcar a lesão. Dói? Perguntou ele com a voz mais aguda devido ao nervosismo. De todo. Harper sorriu, retirando as mãos quando a cura terminou. Flexiona os dedos para mim. O rapaz obedeceu, a sua expressão mudando de medo para admiração, ao perceber que o braço que estava inutilizado minutos antes agora se movia perfeitamente. Obrigado, Luna. O título ainda parecia estranho, mesmo após 3 meses. Luna Harper, a criada do Rei Alfa, a humana que se tornara algo mais, algo que o mundo dos metamorfos nunca tinha visto antes. Tenha mais cuidado da próxima vez. Harper disse-lhe gentilmente. Só porque posso curá-lo não significa que deva correr riscos desnecessários. O rapaz acenou com a cabeça solenemente e saiu, já testando o seu braço restaurado com a resiliência da juventude. Harper limpou o seu espaço de trabalho, organizando as ervas e os suprimentos médicos que complementavam a sua cura sobrenatural. Ela aprendeu que, embora a sua habilidade pudesse curar ferimentos, funcionava melhor em combinação com a medicina tradicional. Equilíbrio, como Calum frequentemente lhe lembrava, era a chave para tudo. O seu portátil estava na secretária no canto,
uma lembrança da vida que ela mantinha apesar do seu novo papel. Ela reconstruiu cuidadosamente o seu portfólio de freelancer, aceitando apenas clientes selecionados cujos projetos realmente lhe interessavam. O dinheiro já não importava. Callum pagou todas as dívidas que ela acumulou e ofereceu-lhe acesso ilimitado a recursos que ela nunca sonhou ter. Mas Harper trabalhava porque isso a mantinha com os pés no chão, ligada à pessoa que ela era antes dos metamorfos, dos laços de companheirismo e das transformações impossíveis. Luna era quem ela se tinha tornado, mas Harper Bennett, a designer gráfica, era quem ela sempre seria no seu íntimo. Mais uma cura bem-sucedida. A voz de Vivian veio da porta. A sua mãe parecia mais saudável do que em anos. Harper virou-se, sorrindo ao vê-la. O cabelo de Vivian tinha crescido novamente, branco prateado e impressionante. A magreza que o cancro havia esculpido em suas feições havia sido preenchida com uma alimentação adequada e as sessões regulares de cura de Harper. Ela nunca estaria completamente curada. O cancro permanecia em remissão, controlado, mas não eliminado. Mas agora ela tinha tempo. Anos, possivelmente. Tempo que ela pensava ter perdido para sempre. Braço partido, confirmou Harper. Acidente de treino. Como foi o teu almoço com a Margaret? A expressão de Vivian suavizou-se. Margaret era sua amiga de infância da Millbrook Pack, alguém que ela pensava ter perdido para sempre quando foi banida há 28 anos. O reencontro delas foi emocionante, alegre e curativo de maneiras que iam além das habilidades de Harper. Maravilhoso. Ela nos convidou para visitar Millbrook no mês que vem. O novo Alpha quer me dar as boas-vindas formalmente. Vivian balançou a cabeça, ainda maravilhada com a forma como a vida havia mudado. Nunca pensei que veria minha terra natal novamente. Nunca pensei que seria aceita de volta. O Callum tornou isso possível. Tu tornaste isso possível, querida. Ele perdoou-me por tua causa. Porque és a sua companheira e ele moveria céus e terras por ti. Harper não podia negar. Callum tinha usado a sua considerável autoridade para suavizar todos os obstáculos, para garantir que Harper e Vivian fossem aceites neste mundo. Mas ele tinha feito isso porque a amava, não porque se sentia obrigado. A distinção era importante. À noite, Harper estava no quarto que partilhava com Callum, a rever desenhos no seu portátil enquanto ele trabalhava na sua secretária. Às vezes, ela ficava impressionada com a normalidade doméstica daquela situação. O rei Alfa, governante de vastos territórios e inúmeras alcateias, a preencher relatórios como qualquer outro executivo. Ela trabalhava no desenho de um logótipo para uma startup de tecnologia, ocasionalmente olhando para cima para admirar como a luz da lâmpada refletia no cabelo escuro dele. O Griffin vai acasalar, disse Callum sem levantar os olhos do trabalho. Harper ergueu a cabeça rapidamente. O quê? Quando é que isso aconteceu? Na semana passada. Ele corteja a Jade há meses. Aparentemente, ela finalmente concordou com a cerimônia de reivindicação. Os lábios de Callum curvaram-se num sorriso raro e genuíno. Ele tentou manter a discrição, mas não se pode esconder esse tipo de alegria. Jade, da equipa de segurança? A mesma. Ela é feroz, inteligente e não aceita nenhuma das suas bobagens. Eles são perfeitos um para o outro. Harper guardou o seu trabalho e fechou o portátil. Estou feliz por ele. Ele merece alguém que veja o quão incrível ele é. Todos nós merecemos isso. Callum colocou os papéis de lado, os seus olhos prateados encontrando os dela do outro lado da sala. Alguns de nós têm a sorte de encontrar isso. A marca de reivindicação no pescoço de Harper pulsava agradavelmente, respondendo à intensidade do seu olhar. 3 meses não tinham enfraquecido o poder do vínculo de companheirismo. Se alguma coisa, ele tinha ficado mais forte, a conexão entre eles aprofundando-se a cada momento compartilhado. Harper levantou-se e atravessou a sala até a janela, olhando para o terreno do complexo. Luzes pontilhavam a paisagem, marcando casas e edifícios onde centenas de metamorfos viviam as suas vidas. O seu povo agora de uma forma que ela nunca esperara. Passara os últimos 3 meses a aprender os seus costumes, a compreender as suas lutas, a encontrar formas de ajudar que fossem além de curar ferimentos. Um programa de treino para jovens metamorfos com habilidades curativas, uma prática de meditação para controlar transformações parciais, um grupo de apoio para aqueles que perderam companheiros ou familiares.
Harper descobriu que ser Luna significava mais do que ficar ao lado de Calum em eventos formais. Significava cuidar genuinamente das pessoas que os procuravam em busca de liderança. Nunca imaginei isso, disse Harper suavemente. Quando deixei a minha janela aberta naquela noite, pensei que a minha vida continuaria exatamente como estava, lutando para sobreviver, cuidando da minha mãe moribunda, sem ver nada além da próxima conta médica. Calum apareceu atrás dela, envolvendo-a pela cintura, puxando-a contra o seu peito, o seu calor envolvendo-a familiar e reconfortante. Arrependimentos? Nenhum sequer. Harper inclinou-se para ele, sentindo o batimento constante do seu coração contra a sua espinha. Embora tenha de admitir que ainda não consigo transformar-me totalmente em loba. Griffin diz que isso pode nunca acontecer. Isso incomoda-te? Harper ponderou a questão. A sua loba era real, presente, acessível. Agora, ela podia transformar-se parcialmente quando quisesse. Podia invocar sentidos e força aprimorados quando necessário. A capacidade de cura que ela descobriu era rara e valiosa. Mas ela nunca conseguiu a transformação completa que era tão natural para os outros. Às vezes, ela admitia: quando te vejo na forma de lobo, com todo aquele poder e graça, imagino como seria ser tão livre assim. Agora estás livre. Os lábios de Calum roçaram a marca de reivindicação, fazendo-a estremecer. Livre de maneiras que importam mais do que a transformação. Livre para ser exatamente quem és, sem desculpas ou explicações. Ele estava certo. O conselho reconhecera o seu valor, não porque ela pudesse se transformar completamente, mas por causa do que ela trazia para o mundo deles. Cura, compaixão, uma perspectiva diferente sobre a força que não dependia apenas do domínio físico. Griffin mencionou algo hoje, continuou Callum, com um tom cauteloso na voz. Sobre filhotes, sobre se tínhamos pensado em ter. Harper prendeu a respiração. Eles estavam tão concentrados em estabilizar o território, em lidar com as consequências políticas do desafio de Victor, que não tinham discutido seriamente o futuro além do presente imediato. É algo que você quer? Perguntou ela. Eventualmente, os braços de Calum apertaram-na com mais força. Agora não. Não enquanto ainda estamos a construir o que temos. Mas algum dia, sim, gostaria de ver que tipo de filhos teríamos juntos. A imagem surgiu na mente de Harper. Crianças pequenas com olhos prateados e os olhos castanhos dela, ensinando-as a se transformar, a curar, a navegar pelo mundo complexo que herdariam. O pensamento a aterrorizava e a emocionava na mesma medida. Elas seriam como eu? Harper se perguntou. Metamorfas parciais com habilidades incomuns. Elas seriam nossas. Isso é tudo o que importa. Harper virou-se nos braços dele, ficando de frente para ele. A luz da lâmpada projetava sombras em seus traços, destacando as linhas fortes de seu rosto. Este homem que invadiu a sua vida e mudou tudo. Esta criatura impossível que olhava para ela como se ela tivesse a lua e as estrelas nas mãos. Eu amo-te, disse ela simplesmente. Eu sei. O sorriso de Calum era suave, íntimo, destinado apenas a ela. Sinto isso a cada momento através da nossa ligação. Assim como tu sentes o quanto eu te amo. Era verdade. A ligação vibrava constantemente entre eles, um fio dourado que conectava os seus corações e almas. Harper podia sentir as emoções dele, a sua presença, a sua devoção inabalável, e ele podia sentir as dela. Podia sentir o quanto ela se apaixonara pelo Rei Alfa, que a escolhera contra toda a lógica e tradição. Lá fora, o complexo entrava no ritmo da noite. As luzes se apagavam nas instalações de treino. As famílias se reuniam para o jantar. A lua surgia por cima das árvores distantes, pintando tudo de prata e sombra. Lembras-te daquela noite? Harper perguntou. Quando escalaste pela minha janela, sangrando e desesperado. Lembro-me de pensar que estava a morrer, disse Calum, e então acordei e vi-te a cuidar de mim. Essa humana feroz que salvou um estranho sem questionar. Senti a ligação entre companheiros se estabelecer, e soube que a minha vida nunca mais seria a mesma. A minha também. Harper tocou a marca de reivindicação no pescoço dele. Espelho da sua própria. A melhor coisa que já me aconteceu, mesmo que tenha me assustado muito na época. Ainda assustada, aterrorizada,
mas de um jeito bom, o tipo de medo que vem de ter algo precioso a perder. Caleb segurou a mão dela, levando-a aos lábios. Não vais me perder. Nem para os desafiantes, nem para a política, nem para nada. Estamos ligados para toda a vida, lembras-te? Para sempre. Para sempre. Ele concordou. Ficaram juntos à janela, observando o luar transformar o mundo lá fora. Harper pensou na mulher que era há 3 meses. Sozinha, oprimida, convencida de que a sua vida nunca seria mais do que sobrevivência. Aquela mulher não reconheceria quem Harper se tinha tornado. Luna, curandeira, companheira do metamorfo mais poderoso do território. Mas ela ainda era ela mesma, por baixo de todos os títulos. Ainda a rapariga que deixara a janela aberta numa noite quente de verão, sem imaginar que aquele simples gesto levaria a este momento. Ao amor, ao pertencimento e a um futuro que se estendia para além da próxima crise. Pronta para dormir? Perguntou Caleb, sua voz carregando uma promessa íntima. Harper sorriu, sentindo o vínculo pulsar com calor entre eles. Sempre. Eles fecharam a janela juntos, isolando-se da noite e do mundo lá fora. O amanhã traria novos desafios, novas responsabilidades, novas oportunidades para provarem-se como líderes. Mas esta noite era só deles, e Harper pretendia saborear cada momento. 3 meses atrás, ela era Harper Bennett, uma freelancer em dificuldades com uma mãe moribunda e sem esperança para o futuro. Agora ela era Luna Harper, companheira do Rei Alpha, curadora dos quebrantados, ponte entre dois mundos que nunca se compreenderam totalmente. E enquanto Kellum a conduzia para a cama, enquanto a marca de posse pulsava com prazer e promessa, Harper sabia com absoluta certeza que tinha encontrado exatamente o lugar onde pertencia, não na vida que tinha planeado, mas naquela que o destino tinha escrito para ela na noite em que deixou a janela aberta e deixou o destino entrar.